Olá pessoal, tudo bem? Olá queridos, tudo bem? Olá queridos, tudo bem? E se não tá bem, vai ficar. Não valeu e vale, que são jargões que eu procuro utilizar, mandando todo a axé do mundo para meu filho, para meus familiares, para meus pais, para vocês todos que me escutam, na condição e que acompanham meu trabalho, na condição de escritor, blogueiro e youtuber. Quero desejar-lhes sempre o bem, cada vez mais, e façamos o bem sem olhar a quem. Vou tentar bater o meu recorde, que são de 6 gravações num só dia. Eu que já mexi nos meus blogs e ainda mexerei, e eu que sou estudante de pedagogia, pretendendo enveredar pelo português, a literatura e a educação inclusiva. E vamos lá, vamos começar. Vamos começar com a Constituição, no sentido dos direitos sociais. Estamos demorando um pouquinho, não reparem essa demora, somos ainda desorganização e erro, e queremos o melhor para todos vocês. E vamos começar do artigo número 8, dos direitos sociais. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedados ao poder público interferência e intervenção na organização sindical, sempre em sinal de gratidão em sentido de perdão para pedir proteção, colocando o nosso joelhinho no chão. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área do município. E agora estamos perto de terminar. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo de representação sindical respectiva, independente de contribuição prevista em lei, em quem será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical, e se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave, nos termos da lei. Parágrafo único. As disposições desse artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer. Depois vamos para o artigo 9, lembrando sempre da necessidade de nos arrependermos de nossos pecados, vicissitudes, erros, defeitos e equívocos em atos, pensamentos e palavras. E vamos continuando, agora com o livro de Marina de Andrade Marconi, Eva Maria Lacaze, Fundamentos de Metodologia. Eu que terei uma cadeira dessas nesse semestre. Estou no 3º semestre de Pedagogia. Vamos agora continuando. Eu que estou indo para as letras, acredito eu, D e E. Se não estiver, peço desculpa. O estudo ficará defasado, mas já é um estudo mais antigo e passa a não ser tão relevante assim. Sublinhar e resumir. Letra D. Cada parágrafo deve ser reconstituído a partir das palavras sublinhadas. Sua leitura tende a apresentar a continuidade e a plenitude de um texto de telegrama com sentido fluente e concatenado. Cada palavra não compreendida deve ser entendida mediante consulta e dicionários, e, se necessário, seu sentido anotado
no espaço intermediário, para facilitar a leitura. O ideal, entretanto, é que seu significado seja compreendido e a palavra adida ao vocabulário de quem lê. Também é aconselhável que a leitura não seja interrompida diante da dúvida relativa a uma palavra, pois o texto que se segue muitas vezes esclarece qual dos sentidos apontados no dicionário mais convém no caso particular. Assim, durante a primeira leitura, deve-se anotar os termos e, antes da segunda, consultar a fonte que esclarecerá o sentido deles. Nunca é demais repetir que a leitura é um dos meios para ampliar o vocabulário. Vamos continuando, sempre no sentido de dizer, de amar a tudo e a todos, e que fora da caridade não há salvação. Depois de assimilar com marcas ou cores diferentes as várias partes constitutivas do texto, após sucessivas leituras, devemos proceder à elaboração de um esquema que respeite a hierarquia emanada do fato de que em cada frase a ideia expressa pode ser condensada em palavras-chave. Em um parágrafo, a ideia principal é geralmente expressa numa frase mestra, pedindo perdão pela pressa na leitura e os tantos erros que ainda cometo, procurando sempre acertar na condição de um eterno aprendiz e conhecendo a mim mesmo, que todos façamos a mesma coisa, todo dia do nosso acordar ao nosso adormecer. Vamos continuando. Eu estava, depois de assinalar com marcas ou cores diferentes as várias partes constitutivas do texto, após sucessivas leituras, devemos proceder à elaboração, repetindo o que havia dito, de um esquema que respeite a hierarquia emanada do fato de que em cada frase a ideia expressada pode ser condensada em palavras-chave. Em um parágrafo, a ideia principal é geralmente expressa numa frase mestre. Finalmente, na exposição, a sucessão das principais ideias concretiza-se nos parágrafos-chave. No esquema, devemos levar em consideração também que são importantes. Também que, se as ideias, secundárias têm de ser diferenciadas entre si, depois de desprezar as não importantes, deve-se procurar as ligações que unem as ideias sucessivas, quer sejam paralelas, opostas, coordenadas ou subordinadas, analisando-se sua sequência, encadeamento lógico e raciocínio desenvolvido. Dessa forma, o esquema emerge naturalmente do trabalho e da análise realizada. Resumindo o que foi dito acima, teríamos a elaboração de um esquema fundamentado na hierarquia das palavras, frases e parágrafos-chave, que destacados após várias leituras, devem apresentar ligações entre as ideias sucessivas para evidenciar o raciocínio desenvolvido. Dessa forma, um resumo consiste na capacidade de condensação de um texto, parágrafo-frase, reduzindo a seus elementos de maior importância. Diferente do esquema, o resumo forma parágrafos com sentido completo, não indica apenas os tópicos, mas condensa sua apresentação. Por último, o resumo facilita o trabalho de captar, analisar, relacionar, fixar e integrar aquilo que se está estudando e serve para expor o assunto, inclusive em uma prova. No momento posterior, perdoando a gaguejada, vamos estar vendo exemplo de esquema e resumo. Lembrando a vocês que se faz necessário apagarmos um passado que pode ter sido indevido e um presente que possa estar inadequado, para construirmos um futuro melhor, um mundo melhor, nesse lindo planeta azul, continuando o programa, que vai ter ainda a novena de São José, esposo de Maria, pai de Jesus. Estejamos sempre conectados ao alto, no sentido de obediência, de humildade e submissão. Curso de formação de leitura, mediadores de leitura, mediação da leitura, formação do leitor. Lídia Eugênia Cavalcante. Estávamos na parte de número 3. Vamos agora
identificando aqui onde estávamos. Às vezes nós nos perdemos, às vezes nos falta mais organização. O papel também não ajuda, esse que é o Jornal Povo, que faz um belo trabalho, e vamos continuar. Já tínhamos lido até o número D e vamos continuando. O texto em suas diferentes formas e dimensões, com linguagens verbais ou não verbais, é mote para desvelar o ato vivido. Por isso a leitura precisa ser atrativa, pois ela deve ser reconhecida e ressignificada no sentido mais amplo que esses termos possam ter. Com esse pensamento, podemos concluir que a leitura é uma prática social exercitada do cotidiano, da solidariedade, do compartilhamento, ou mesmo em momentos de solidão, como um direito do leitor. Puxando rosa, baseado nessas pistas, características de um mediador de leitura, você se vê assim, como mediador de leitura, o que falta para você? Que outras características você acrescentaria? E vamos finalizando esse momento para chegar na novena. A mediação da leitura, portanto, é um ato de comunicação com o outro ou consigo mesmo. Daí a necessidade de se ler criticamente para o exercício da cidadania. O mediador deve ser, antes de tudo, um leitor. Dessa forma, em uma mediação de leitura, ele é possível envolver os leitores, pelo encantamento do ato de ler, de modo digno, verdadeiro e afetivo, assim como declara Petit, 2008, ao afirmar que a transmissão do amor pela leitura se dá pela experimentação desse amor. É comum leitores narrarem suas histórias de leitura a partir da presença de um mediador, sejam avós, pais ou outros familiares, professores, contadores de histórias, entre outros, que de algum modo se tornaram figuras marcantes nesse processo de se construir enquanto leitores. Puxando prosa. Não é puxando rosa, é puxando prosa, me corrigindo sempre. Errando, aprendendo com os erros e crescendo com os acertos, já indo para o final. Puxando prosa. E com você, quem foi o seu primeiro mediador? Ou quem foi o seu melhor mediador? Você também pensa assim? O mediador deve ser, antes de tudo, um leitor? Vamos terminando, depois iremos para o quadro. Estamos muito próximos de terminar esse encarte do jornal. Novena São José, Pai de Jesus, esposo de Maria, patrono da Santa Igreja. Pai de Jesus e esposo de Maria, figura ímpar, exaltado pela Igreja, junto com Maria. São José nunca será suficientemente louvado e enaltecido, tal a quantidade de maravilhas e privilégios com que Deus o cumulou. Desculpe. Assim como todas as glórias de Maria Santíssima se resumem no seu título de Mãe de Deus, também maior honra não se pode tributar a São José do que exaltá-lo como Pai de Jesus e esposo castíssimo de Maria. Confiemos, pois, na amorosa proteção de São José, o patrono da Igreja Católica. Associação Católica Nossa Senhora de Fátima, Rua Diogo de Brito, 41, 02460110, São Paulo. Telefone 011 2971 9040, acnsf@acnsf.org.br, www.rainhadefatima.org.br. Nós temos ainda nesse livretinho de minha mãe, do lindo trabalho católico, a oração composta pelo Papa João XIII, as meditações diárias no primeiro ao nono dia, com descendente do rei Davi, esposo de Maria, o sim de José, o pai de Jesus, o pai dedicado, o protetor da Sagrada Família, o patrono da Boa Morte, o protetor da Santa Igreja, o exemplo para todos, tendo ainda uma ejaculatória, que no final você reza um Pai Nosso, um Ave Maria, um Glória ao Pai, depois de ter feito um pedido. E esse pedido você inicia: São José, Pai de Jesus, esposo de Maria e patrono da Santa Igreja, atender as minhas súplicas. E foi isso por enquanto. E o meu muito obrigado. E o desculpe por qualquer coisa. Sejamos mansos, humildes, brandos e pacíficos. Façamos o bem.
Pratiquemos a caridade, a compaixão, a misericórdia. Tchau, tchau, tchau. Valeu e vale.